Olá, tudo bem com vocês? Eu hoje venho então aqui falar um pouco sobre o livro Catarina de Bragança, da Isabel Stewell. Esta é então uma autora portuguesa que eu lembro-me de ouvir nos programas de rádio da Antena 1, o Dias do Avesso, o programa que ela gravava com o Eduardo Sá. Eu gostava muito de ouvir esse programa. Quando a Miúda Geek organizou o Estúdio Quizzes no mês de dezembro, calhou então o Catarina de Bragança e o nome dela chamou-me logo a atenção e fiquei curiosa por conhecer esta autora. E digamos que gostei muito, apesar de na primeira parte ele se estender bastante pela primeira fase da vida de Catarina de Bragança, antes dela ir para a Inglaterra, efetivamente. O subtítulo diz A Coragem de uma Infanta Portuguesa que se tornou Rainha de Inglaterra, portanto pensava que o foco ia ser mais nessa fase, mas aqui durante uma boa metade do livro, praticamente, acho eu, focou-se então mais na infância da Catarina. E quem é que era esta figura? Catarina era então a infanta filha de Dom João IV e de Dona Luísa de Gusmão. Ela nasce em 1638 e 2 anos depois de Catarina nascer, dá-se então em Portugal a restauração da independência e que deu origem então ao nosso feriado do dia 1 de dezembro. E eu acho que eu vou pausar o livro até para dar espaço aqui para pôr as imagens destas figuras e até porque ele é aqui um calhamaçozinho um pouco pesado. Então o que é que se passava em Portugal antes desta restauração da independência? Portugal nesse momento estava a ser governado pelo Filipe III de Portugal, que se encontrava em Espanha. Ele lá era o Filipe IV de Espanha e na prática Portugal era uma província espanhola. Os portugueses tinham que pagar os seus impostos para a nossa vizinha Espanha e óbvio que isto não era uma situação favorável para nós e é então neste clima que se dá em 1640 o golpe de Estado do 1º de dezembro, onde foi então restaurada a independência com a aclamação do pai de Catarina de Bragança, do Dom João IV, e dando início então à nossa 4ª dinastia de Portugal, a chamada Dinastia de Bragança. É claro que o rei Filipe IV de Espanha não gostou desta atitude portuguesa e começou a tentar nos invadir durante vários anos para tentar recuperar o nosso domínio. Houveram então várias batalhas de tentativas de invasão de Portugal e uma das formas que Portugal tinha para se defender era através de uma aliança a criar com a Inglaterra que nos poderia ajudar na nossa defesa. Nessa aliança era importante, digamos que a negociação do casamento de Catarina com o rei de Inglaterra, que na altura ainda não era rei, mas que depois acabou por se tornar o rei Carlos II de Inglaterra. E durante vários anos são então feitas negociações para o casamento de Catarina. Durante as negociações do casamento de Catarina houve uma altura em que na verdade ela era para se casar com o rei de França, o rei Luís XIV. Aqui neste subtítulo nós realmente temos aqui a palavra-chave deste livro e daquilo que a Catarina teve de enfrentar na corte de Inglaterra, que é de facto a sua coragem por ter que enfrentar uma corte com costumes tão diferentes da corte portuguesa. O facto de ela, quando foi para lá, ela mal conhecer a língua inglesa e ter que aprender a comunicar rapidamente na língua deles, mas principalmente pela personalidade do rei Carlos II, que era um rei completamente mulherengo. Ele tinha amantes à descarada, toda a gente sabia disso. A Catarina tinha que aceitar isso e não podia fazer como se faz hoje em dia, que era simplesmente virar as costas a esse casamento. Ela tinha ali um papel a cumprir como um elo de ligação entre Portugal e Inglaterra. Portanto, ela tinha que cumprir com o seu papel de mulher na altura, com o seu papel de rainha e engolir muitos sapos, principalmente com uma tal de Bárbara Palmer, que acho que tira os nervos a qualquer uma. Embora ela tenha sabido muito bem dar a volta por cima de toda essa situação, foram condições extremamente duras. Ainda por cima, ela era uma rainha católica num país protestante. Houveram várias conspirações por causa da sua religião e também porque Catarina estava a ter
dificuldades em conceber um herdeiro legítimo, e isso era o papel principal de uma mulher, conceber filhos, dar um herdeiro ao rei de Inglaterra, e isso trouxe-lhe realmente muitas dificuldades, apesar de o rei Carlos sempre se ter recusado a se divorciar dela. E não é fácil como mulher gostar deste personagem do rei Carlos de Inglaterra, por todas as infidelidades e por toda a falta de consideração que ele tinha, mesmo pela forma como seduzia as amantes mesmo em frente à rainha. Por mais qualidades que ele tivesse como governante ou como outra coisa qualquer, eu não consegui mesmo gostar deste rei. Considerações finais sobre o livro. Eu gostei muito de conhecer um pouco mais sobre a nossa história e sobre o elo de ligação que Portugal tinha então com a Inglaterra através de uma escrita simples. Para mim é por isso que vale a pena ler este tipo de livros, que apesar de terem muitas páginas, não é nada amassador, é uma leitura fácil e é muito bom conhecer a história desta forma tão leve e que mesmo assim nos traz muitos pormenores históricos, o que é mais interessante ainda. Aqui a Isabel II, aqui esta lombada, escreveu mais 4 romances históricos, escreveu o livro sobre Filipa de Lencastre, Isabel de Borgonha, Dona Maria II e Dona Amélia, portanto, tudo mulheres. E para quem não conhece a autora, indico, espero que ela continue a escrever este tipo de livros. E assim que tiver a oportunidade, de certeza que vou querer conhecer mais livros dela. É tudo por hoje, obrigada por terem assistido, fiquem bem e até ao próximo vídeo.